Vamos falar de inflação também? Nós divulgamos logo no começo do jornal, aumentou 0,67 a inflação do Brasilzão no mês de abril. O número desacelerou, sim, em relação a março, mas aumentou 0,67. Pois é, ainda é uma alta, Elisa. Quais são os produtos que estão azedando essa inflação? Vamos lá, Elisa, olha, alimentos e cuidados pessoais, os grupos, né, de alimentos e de cuidados pessoais, por causa daquele reajuste que a gente teve nos medicamentos nesse mês de abril, e aí isso acabou pesando bastante realmente na inflação. No grupo de transportes, a gasolina ainda teve alta. É bem verdade que, se comparar com o mês de março, desacelerou bastante, mas ainda teve alta. E por que que isso impacta tanto no índice? Porque alguns produtos, gente, alguns produtos, alguns grupos que compõem esse índice de inflação, o IBGE, ele divide da seguinte forma: gasolina acaba tendo um custo maior no orçamento. E é um custo que contamina outros grupos. Por exemplo, é um custo que contamina fretes, que contamina outro grupo, até o próprio grupo de alimentos. Então, isso tem um peso maior na composição do índice. Então, tudo aquilo que custa mais no orçamento da família também pesa mais na composição do índice. E aí eu vou aqui para a tela para mostrar para vocês alguns desses produtos que ficaram mais caros e daqueles que ficaram mais baratos. E aqui, às vezes, pode estar numa ordem não muito crescente, mas por quê? Remédios e alimentos são os que têm um peso maior no orçamento das famílias. Então, mesmo não tendo uma alta tão grande como o gás de botijão de cozinha, eles pesaram mais nessa inflação desse mês e ajudou a ficar 0,67 mais caro. Nos alimentos, inclusive, a cenoura, Elisa, olha, tá mais caro. Cenoura, tomate, cebola. Domingo, R$ 2,50. Falei, que é isso, gente? Uma cenoura? Pois é. E aí isso entra muito naquela questão da sazonalidade, as safras que acabam sendo impactadas em determinado período do ano. Era esperado já que a gente tivesse essa aceleração no grupo de alimentos. Só que aí isso, somado à questão da gasolina, que ficou mais cara, pesa um pouco mais. A gasolina ficou mais cara por causa da alta do petróleo, a guerra, tudo isso que a gente já vem falando. Os remédios está totalmente relacionado ao ajuste, é algo sazonal, mas pesou muito na inflação desse mês. A gasolina teve uma alta de 1,86%. Comparado ao mês anterior, realmente a gente desacelerou um pouco, mas por ela ter uma composição muito importante no orçamento das famílias, isso acabou pesando. E o botijão de cozinha, o gás de cozinha ficou 3,74% mais caro. Mas a gente teve alguns itens que andaram ficando mais barato, Elisa. Inclusive, olha só a passagem aérea. 14,45%. Aqui pode bater também numa questão da sazonalidade, porque a gente tem um custo, o custo do querosene de aviação, enfim, pesando bastante na composição, né, do orçamento dessas companhias aéreas, no custo dessas companhias aéreas, mas também nesse período a gente tem uma demanda menor do que no início do ano, quando a gente tem férias, por exemplo, as pessoas acabam viajando mais. Então, isso acaba trazendo, obviamente, um impacto. O transporte por aplicativo ficou mais barato, 2,17%. A maçã, dá para poder comprar uma maçãzinha para o lanche, está 3,25% mais barato. E olha quem continua ficando barato ainda aqui, Elisa. Quem? O café, 2,30% aqui mais barato. Olha lá o café moído. Ficou um pouquinho mais barato aí, mantém-se então pelo segundo mês aí seguido que a gente tem o café desacelerando no preço. E aí tem outros itens do grupo de alimentos, né, como por exemplo o tomate que eu venho falando para vocês, a cenoura, a cebola, esses estão bem caros. A carne, inclusive, está entre os itens que andaram ficando bem mais caros ali. Mas, de novo, é aquilo que eu vim explicando para vocês. Alimento, realmente, já era esperado que a gente tivesse aceleração agora. Os combustíveis, por tabela, contamina também os alimentos, Elisa. Tô vendo ali que nós temos que comer maçã e tomar café. Fazer uma dieta. Basicamente. Aquela maçãzinha, lembra na infância? Porque o vinagrete e o churrasco no final de semana tá raspando a colher, pois assim, da maçã para dar Enfim, memórias afetivas. Débora, maravilhosa. Obrigada, hein?